E para discutir a dinâmica econômica, eu convido ao palco a economista Zeina Latif, o vice-presidente da ABAD, José Rodrigues da Costa Neto, do grupo JC Distribuição, o CFO do grupo Martins, Rubens Batista, nós começamos agora, então, com a palestra da economista. Por favor, presidente. Presidente, vamos liberar o microfone dele? Eu queria quebrar o protocolo aqui. Nós estamos diante de mais um presidente da UNEX aqui, que está com dois presidentes da UNEX, de entidades que compõem a UNEX, que estão conosco aqui. Eu gostaria que os dois viessem compor o palco aqui junto comigo. Fica à vontade, presidente. Eu queria convidar o Paulo Solmuth, presidente da Abrazel. Paulinho, queria te convidar para você estar no palco aqui conosco também, nesse momento de painel econômico. Está sempre conosco aqui nos prestigiando. E o João Carlos, da GS1, também queria que estivesse conosco aqui no palco, por favor, João. No tempo que você puder, eu sei que você tem agenda forte hoje ainda, mas no tempo que você puder, você está conosco aqui. Boa. Obrigado. Então agora a gente vai assistir a palestra da nossa economista, sócia da Gibraltar Consulting. Você tem? Deixa antes. Não, tá bom. Vai econômico. Bom dia a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Não quero ficar de costas para vocês, vamos ver se eu consigo. Bom, eu vou falar mais ou menos uns 30 minutos, depois a gente vai abrir para um bate-papo. Vou colocar aqui alguns temas que eu acho mais relevantes no momento, pensando na dinâmica do setor. Então, primeiro, entender um pouco como que está, de uma forma geral, o comércio em relação ao resto da economia. Aqui, no caso, esse gráfico, pessoal, eu pego os dados do PIB, a abertura do PIB, despesa de consumo das famílias e a parte só relativa ao comércio. Então, vocês podem notar que tem fatores aqui que fizeram esse descolamento. Então, claro que tem fatores estruturais, a gente está falando de mudanças de costumes, a gente está falando das pessoas consumindo mais serviços, mas é interessante notar que esse tipo de descolamento que a gente olha, com o vigor do consumo para além da parte do comércio, que aparentemente no Brasil esse descolamento tem sido maior. Então a gente está aqui tendo que pensar o que são fatores estruturais e o que são questões conjunturais que fazem que o comércio caminhe para trás, quer dizer, caminhe atrasado em relação ao consumo total das famílias. Um ponto que é importante colocar aqui para vocês é que, passada aquela grave recessão que a gente teve em 2014, 2016, a economia, ela tenta ter uma recuperação, mas ainda estamos num ritmo fraco de crescimento e muitos setores não conseguiram recuperar o patamar pré-crise lá do passado. Mas o ponto é que a gente tem um quadro de piora da distribuição de renda do país, então aqueles setores que dependem do consumo de massas acabam sentindo essa economia, um ritmo de crescimento que ainda é modesto. Então, sim, tem questões que são mudanças de consumo, mudanças de padrão de consumo das famílias, sim. A pandemia trouxe também fatores adicionais para essa mudança, sim, é verdade. Mas, por outro lado, a gente tem alguns fatores mais fortes aqui no Brasil, e que diz respeito às chamadas classes médias que estão com poder de compra comprometido, que estão com o crescimento da sua renda ainda muito baixo. Só para entender o que eu estou chamando de classes médias, não é ninguém que está nessa sala aqui. Tem que lembrar que o Brasil, 70% das pessoas ganha até 2 salários mínimos. Então, as chamadas classes médias no Brasil
têm um poder aquisitivo que é baixo. Então, parte do trabalho, né, quando a gente pensa em reformas, é justamente garantir que a gente tenha um crescimento, né, mais inclusivo, vamos dizer assim, né, com maior geração de renda para as classes mais populares, porque isso é essencial não só para a nossa democracia, mas certamente para o crescimento do consumo. Bom, aqui, esses gráficos aqui, é só para mostrar, então, quer dizer, quando a gente fala muito da fraqueza da indústria, como isso tem a ver, na verdade, com... Não é só uma questão do setor estar pouco competitivo e estarmos ampliando a importação de produtos industrializados. De fato, temos aumentado a participação do produto industrializado na nossa cesta. Não que isso seja ruim, o problema é que muitas vezes são produtos de baixa sofisticação tecnológica que a gente podia estar produzindo no Brasil. Mas, enfim, mas para mostrar que não é só isso. Quer dizer, o mais importante é que, de fato, a gente tem um consumo de produtos industrializados praticamente estagnado. Então, esse gráfico que eu coloco ali, bens de consumo, coloco o gráfico da produção, do consumo, são números índices, tá? Não quer dizer que a produção está acima, mas vocês podem notar como essa linha amarela, ela não recuperou os patamares pré-crise, obviamente isso penaliza o comércio, penaliza a nossa indústria. Quando a gente olha o consumo de bens, né, e abre por bens duráveis e semiduráveis, a gente vê, por exemplo, que duráveis deprimiu. Quer dizer, se a gente tem as classes populares, as classes médias, numa situação mais frágil em relação ao passado, é claro que isso impacta também na sua capacidade de consumir produtos industrializados. E, é óbvio, aqueles de maior valor, né, estou pensando nos bens duráveis, que dependem de crédito, acabam sentindo mais. Então, todas as reformas que forem no sentido de dinamizar o mercado de trabalho, de dar qualidade na educação, para que essas pessoas possam ter salários maiores e possam, obviamente, melhorar o seu padrão de vida. Acho que são agendas importantes, aliás, essenciais no Brasil. Agora, tem fatores aqui, bom, tudo isso que eu falei são coisas mais estruturais, né, que a gente precisa, que são um grande apelo para a gente acelerar reformas estruturais, mas é claro que tem fatores conjunturais que eu acredito que a gente já em breve vai começar a ter algum alívio e, portanto, dá para ter uma visão um pouco mais construtiva dos indicadores do comércio. Deixa eu explorar um pouquinho isso aqui. Perdão, antes de fazer esse comentário aqui que eu falei das nossas classes médias, perdão, vocês podem olhar aqui, eu coloco o número de pessoas ocupadas por faixa de renda. A gente observa uma participação que cresceu em relação ao passado das pessoas que ganham até um salário mínimo, das pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos. Você fala, então é bom, essas pessoas estão ocupadas. Não, é que elas perderam o status. No passado ganhavam mais. Então, isso mostra que a gente tem, de fato, né, um mercado de trabalho cada vez mais exigente, as novas tecnologias fechando, né, diminuindo as ocupações que no passado eram porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Então, a gente tem desde aquelas ocupações que a gente chamava de chão de fábrica ou no setor de serviços, cada vez mais, né, tecnologias digitais, robotização, automação, tirando, obviamente, a oportunidade para as pessoas com menor qualificação. Por isso que essa agenda da educação, gente, ela tem um impacto econômico muito relevante, né? Você tem que preparar a mão de obra para a nova realidade, para que isso, lá na frente, traga, claro, não só mais cidadania, mas também mercado consumidor. Agora sim, falar um pouquinho de questões mais conjunturais, mas que eu acredito que, assim, o retrato está bom? Não, o retrato não está bom. Mas existem alguns sinais que mostram que, olha, daqui a pouco a gente vai conseguir respirar um pouco mais aliviado? Sim, é olhar um pouquinho aqui o comportamento do crédito. Então, eu falei tanto dessas classes populares, das classes médias.
esse é um grupo que está extremamente endividado, que sofreu bastante com a alta da inflação, que sofreu naturalmente com a alta dos juros, não tinha jeito, o Banco Central precisava subir juros. E isso, né, para quem está endividado uma situação como essa, você agravou muito a situação financeira das famílias. Esse gráfico da esquerda, eu coloco ali o nível de endividamento, a gente está em patamares recordes de endividamento da pessoa física em relação à sua renda, né? Diminuiu já um pouquinho, né, não está exatamente em patamar recorde, já diminuiu porque são as famílias segurando um pouco, né, segurando um pouco para ajustar o seu orçamento, e a gente tem ali essa variável, essa linha verde, que chama-se comprometimento da renda, quer dizer, o quanto que as famílias precisam reservar da sua renda anual para honrar o serviço da dívida, tanto a amortização quanto o pagamento de juros. Também patamares recordes, alguma pequena redução, mas muito modesta ainda. Claro que isso tem a ver com elevado endividamento e a elevação dos juros. Claro que esse grupo que está no sufoco, né? Então a gente saiu daquele mundo de nova classe média e agora uma classe média que está no sufoco. Claro que isso tem impacto nas suas decisões de consumo. Não tem jeito. Os setores mais dependentes do crédito vão sofrer mais. Enfim, esse é um quadro que preocupa. Quando a gente olha as dívidas em atraso da pessoa física, aqui eu estou colocando dívidas em atraso e inadimplência, quer dizer, passou de 15 dias de atraso, já está aqui, e também de 90 dias, que é inadimplência. O que a gente observa desse indicador, como proporção da renda das pessoas, não é como proporção do crédito bancário, mas da renda das pessoas, também um quadro muito preocupante. Aqui, gente, são dívidas bancárias, mas quando a gente olha, por exemplo, indicadores que medem o atraso ou a inadimplência em contas de consumo, também, quer dizer, geralmente a pessoa que está inadimplente, geralmente é em várias frentes, né? Não é só uma outra conta em atraso. Então, não tem jeito, é uma classe média que está ali precisando rever, né? Precisando ser mais cautelosa nas suas decisões de consumo. Agora, o que dá para dizer para vocês? Eu me lembro no início do ano, quando eu estava olhando essas coisas, eu falava, o ano de 23 vai ser um ano difícil para esses grupos. E o que a gente começa a ver é algum sinal que a gente em breve vai ter uma confirmação que é assim, o pior já passou. Não está bom, mas pelo menos parou de piorar, já tem algum alento. A gente pode ter um próximo ano um pouco mais saudável, vamos dizer assim, nas finanças desses grupos. Então, primeiro que a gente observa que o uso do cheque especial, o uso do cartão rotativo, que são geralmente, o uso intensivo desses instrumentos de crédito, geralmente trazem aumento na inadimplência nos meses seguintes, pois já está diminuindo. Não é que parou, não é que desacelerou, não, está diminuindo, está caindo. Isso é positivo. Mostra que as famílias estão tentando ali se reequilibrar, né, estão conseguindo aos poucos. A gente observa as dívidas em atraso mesmo, não inadimplência, também perdendo já algum fôlego, significa que a inadimplência em breve também deve começar a ceder. E a própria confiança do consumidor, que mostra ali algum alento. Então, acho que vamos dizer assim, de novo, não é o quadro, está longe de ser o quadro ideal, é importante ainda olhar, monitorar o comportamento do consumidor, mas eu diria que já tem alguns elementos que podem trazer uma luz no fim do túnel, conforme as famílias vão já ajustando os seus orçamentos. Aqui, gente, eu coloco, só para ter uma ideia de setores, e aqui uma reflexão para vocês. Aqui eu coloco o crescimento, né, a variação nos últimos 12 meses das vendas do varejo, dado do IBGE. Pego os principais setores aqui. Claro, é heterogêneo, claro que é heterogêneo, não tem muito jeito. Por exemplo, a parte de combustíveis lubrificantes, muito influenciado ainda pelos preços mais baixos do passado. Esse é um setor que é bastante sensível ao fator preço, né? A parte associada
supermercados mais resiliente, é claro, tem um peso forte de alimentos. Enfim, cada setor tem a sua história, tem uns que são bens mais essenciais, tem outros que dependem mais de crédito, e isso gera esse resultado que é tão heterogêneo. Eu marquei aqui para vocês o crescimento de 4,4 no acumulado 12 meses da parte de vendas de carros e autopeças. Por que eu estou chamando atenção para esse ponto? Vejam, quando a economia vai bem, quando a economia vai bem, tem crescimento mais robusto, então é como uma locomotiva que vai e todos os vagões andam juntos. Quer dizer, quando a economia está realmente num ritmo mais robusto, todos os setores se beneficiam, uns mais, outros menos, mas todo mundo se beneficia. Hoje a gente tem um quadro de uma economia que, né, poderia, claro, poderia estar melhor, mas é um crescimento mais modesto. Não é ruim, mas é um crescimento, né, à luz do que a gente já observou no passado, é um crescimento modesto, então, claro que tem essa divergência entre os setores. Você fala, mas como que pode, então, esse setor, né, as pessoas no sufoco estão comprando carro? Isso, obviamente, tem a ver com medidas de estímulo ao setor. E que o setor produtivo deveria ser mais crítico em relação a benefícios setoriais. Deveria ser mais crítico, porque isso distorce as alocações de consumo. Se a pessoa tem um benefício para esse setor e ela antecipa ou, né, resolve comprar um carro que antes ela não compraria, mas porque teve esse benefício, algum setor vai pagar a conta. Então, isso é muito importante se avaliar, né? Medidas setoriais têm que ser analisadas com lupa, porque ela não é neutra para os demais setores da economia. Bom, tem ainda efeito dos juros para se materializar? Tem. O Banco Central, quando sobe os juros, isso demora 2 trimestres para a gente ter ali clareza do impacto na economia. É assim que funciona. O auge do impacto, 1 ano. Claro que tem ainda efeito para se materializar. Deixa eu só explicar esse gráfico para vocês, abusar um pouquinho do economês. Essa linha verde, que eu estou chamando de condições monetárias, quando ela está acima de 0, significa que o Banco Central está com taxa de juros mais elevada, juros real, ou seja, descontando a inflação, juros mais elevados, acima do que seria deixar a economia no ponto morto, ou acima do que os economistas chamam do juros estrutural, do juros neutro. Então, essa linha verde está em patamares recordes de aperto monetário. A linha amarela é a variação do PIB, é uma variável calculada mensalmente pelo Banco Central. Eu construí esse gráfico de forma a levar em conta essa defasagem temporal entre a política monetária e o impacto na economia. Então, por isso que tem essa defasagem, o fato é que tem muito aperto monetário ainda para se materializar. Felizmente, o Banco Central já tem condições, né, de cortar os juros, a inflação não está dentro da meta, mas está controlada, eu diria. Então, temos aqui algum alento. Claro que vai depender muito da própria capacidade do governo de fazer o ajuste fiscal para abrir espaço para uma trajetória de juros mais ambiciosa. Vamos lembrar que, na passagem do governo Temer para o governo Bolsonaro, a taxa Selic do Banco Central estava em 6,5%. E hoje, a projeção do mercado financeiro para os juros do Banco Central ao final do atual mandato presidencial é 8,5%. Então, é juros para burro. Então, precisamos trabalhar, né? Precisamos ter ali esforço do governo e com apoio do setor privado para conseguir ajustar as contas públicas e ter juros mais baixos. O fato é que tem 2 elementos aqui para destacar nesse gráfico. Vocês podem ver que uma curva não é espelho perfeito da outra, longe disso, mas é mais ou menos um espelho. Então, primeira coisa, sim, a política monetária tem impacto na economia e a gente observa isso, né? Como eu disse na questão do crédito. Mas o que a gente tem, e portanto tem mais efeito ainda a materializar, não acabou. Mas a gente tem observado nos últimos tempos que o aumento dos juros tem machucado menos a economia do que no passado.
Então, a retomada de reformas estruturais, e aqui, né, desde 2016, a gente está tendo reformas que estão tendo continuidade, num ritmo aquém do que seria o ideal, é verdade, acho que somos pouco ambiciosos. Por exemplo, a reforma administrativa que foi comentada no painel anterior, ela está ali patinando, ela não avança, mas o fato é que temos ali algum sinal de uma maior resiliência da economia. Então, juros elevados machucam, mas menos do que foi no passado. Quando a gente pega ali o período, por exemplo, 14 e 16, teve juros muito elevados e geraram uma recessão brutal, vocês sabem, uma contração do PIB brutal. Não era só a política monetária, era um monte de coisa. Mas é isso, uma economia agora ela se mostra mais resiliente. Aquela linha amarela, né, do crescimento do PIB, não é nenhuma maravilha, mas veja, em outros tempos estaria no campo recessivo, e recessão para valer, não é pequena variação. Então, tem alguma coisa acontecendo, né? Tem algum ganho estrutural, isso tem a ver com a retomada de reformas desde 2016. Agora, é claro que, em função das dificuldades ainda do setor produtivo, do comércio, enfim, tem ainda uma digestão para acontecer. Aqui, eu falei da inadimplência do setor da pessoa física, pois é, a pessoa jurídica também enfrentando também um quadro difícil, que a tendência é desanuviar um pouco, mas ainda, como eu disse, tem efeito dos juros. Aqui, os pedidos de recuperação judicial acumulado no ano um pouco menor que 19, né, que o pré-pandemia, mas mesmo assim é muito elevada. As dívidas em atraso já tivemos quadro muito mais grave, né, na pessoa jurídica, mas ainda tem uma digestão para acontecer. Bom, o fiscal é a preocupação, pensando no curto prazo, é o fator de preocupação. A gente vê as metas de resultado primário, que é aquele que desconta o pagamento de juros, muito mais ambiciosas, né, do que é o que o mercado acredita, do que os analistas acreditam, né? Então, para começar, quando se prometeu ali um déficit de 0,5% do PIB este ano, difícil, né? De cara já ninguém acreditou que fosse possível, e hoje a expectativa é que seja um déficit de 1,7%. Esses números do mercado financeiro, que é aquele resultado primário, déficit de 1,1 este ano, de 0,8 ano que vem, muito longe da meta, que é a linha em vermelho, e vai piorar mais, né? A gente tem visto todas as notícias recentes, quer dizer, provavelmente a gente vai ter ainda muita piora nessas projeções. O governo prometeu entregar, né, terminar o mandato com um superávit de 1%, muito pouco crível, muito improvável, até porque não é brincadeira aumentar a carga tributária. E mesmo essas reformas para cortar despesa não é fácil, não é fácil. São medidas constitucionais que precisam ser aprovadas, não é brincadeira. E mesmo esse 1%, ele é pouco para aquilo que seria necessário para estancar o crescimento do endividamento do país em relação ao PIB, que é, né, algo que destoa, né, o Brasil destoa, né, pelo seu elevado endividamento. Então, isso daqui realmente, assim, precisamos ser mais ambiciosos na agenda de ajuste fiscal, e que não é tema de governo, gente, é tema de sociedade. Nós, como sociedade, também somos muito refratários a reformas. Bom, o resumo disso tudo, de certa forma, quando a gente leva em consideração o cenário internacional, quando a gente leva em consideração as nossas fragilidades, uma variável econômica que acaba sendo impactada é o câmbio, né? Então, que é muitas vezes fruto de preocupação de muitos, certamente fator de atenção para o Banco Central na sua decisão de cortar os juros. Deixa eu explicar esse gráfico aqui para vocês. A linha verde é a cotação real dólar que a gente conhece. A linha amarela é a cotação de uma ampla cesta, são várias cotações, né, de uma ampla cesta de moedas, todo mundo cotado contra o dólar. É uma forma da gente enxergar, na verdade, o ciclo da moeda americana no mundo. Então, sair um pouquinho de Brasil e olhar no mundo e falar o que acontece com o dólar no mundo.
É uma variável calculada pelo Banco Central americano. Esse gráfico eu faço em 2 eixos, porque a nossa moeda é muito mais volátil. Então, se eu fosse colocar todo mundo na mesma base e no mesmo eixo, a linha amarela ela ia ser uma reta. A gente não ia conseguir enxergar esses movimentos, porque a nossa moeda é muito mais volátil. Vocês, com frequência, devem ver manchetes de jornal falando o real é a moeda que mais se valorizou, ou o real é a moeda que mais se depreciou. Porque é uma moeda mais volátil. É verdade, isso acontece com muita frequência. De tempos em tempos, tem descolamentos, quer dizer, nem tudo é lá fora. Tem coisa que é aqui dentro. Então, a gente vai vendo ao longo do caminho nosso aqui, a gente teve, por exemplo, o período, desde o início dos anos 2000 até 2008, um momento de moeda americana se enfraquecendo. Isso era porque a China ia muito bem, o comércio mundial ia muito bem. No relativo, os Estados Unidos não iam tão bem assim, porque não dependem tanto do comércio. E aí a moeda americana se enfraquecendo e a nossa fortalecendo. Esse é um movimento global. O Brasil caminhando para o grau de investimento, o Banco Central acumulando reservas, nossa moeda indo até melhor do que se esperava. Né? Algum acerto na política econômica a gente devia estar fazendo. Governo Dilma, a coisa já começou a ficar esquisita, a moeda já tendo um patamar de volatilidade e pressão maior, porque muitos erros de política econômica. Governo Temer descolou para o bem, né? Um governo que veio com muitas propostas de reforma, veio crise política, a vida mais difícil do que a gente pensava. Depois, o outro descolamento foi na pandemia, em que as políticas de saúde tiveram problemas e isso sacrificou a economia. O Brasil gastou mais que o resto, tivemos inflação mais alta, o mundo nos puniu. A gente ficou com a taxa de câmbio muito mais pressionada em função de uma visão do mundo de equívocos na gestão da pandemia. Passou, começou a fechar de novo, vieram bons números, voltamos a ter o número do câmbio mais próximo. Esse patamar de agora, pouco abaixo de 5, está compatível, né? Está mais ou menos compatível ali com o que seria o próprio fortalecimento do dólar no mundo, porque a economia americana está indo melhor que o resto no relativo. Pronto. Daí, por isso, juros lá é mais alto, então é dólar forte. Vai continuar dólar forte? Penso que sim. Se a gente errar na mão no fiscal, claro que a gente vai ter mais pressão cambial, e isso é dor de cabeça para o Banco Central, porque isso deixa a inflação mais teimosa. Então, é muito importante o pragmatismo do governo para evitar maior deterioração fiscal, a ver qual vai ser a capacidade de não decepcionar tanto as projeções de mercado. Claro que isso tem a ver, né, esse dólar forte tem a ver com o comércio mundial, tem a ver com o relativo da economia americana. E aqui, falando do comércio mundial, sim, ele dá sinais de estagnação depois da forte recuperação na pós-pandemia, né? Teve muito estímulo monetário, creditício, fiscal no mundo, o comércio mundial voltando e subindo rapidamente, por isso que a inflação no mundo voltou. Agora tem um sinal de acomodação. É crise? Não, é acomodação. No relativo, a situação do Brasil é boa? No relativo é boa, porque a China desacelera, mas nem tanto assim. O consumo na China indo melhor que o PIB, a gente é fornecedor da China, então tem esse fator. Tem outros fatores que também colocam o Brasil, né, nosso posicionamento na geopolítica, estamos longe de conflitos, a questão da agenda ambiental, que é uma janela de oportunidade, enfim. Temos aqui, né, um país que, no relativo, tende a ter uma boa, um bom posicionamento nessa agenda global. E, ainda que acho que somos muito pouco ambiciosos nas reformas, mas elas vão tendo continuidade. Né? Um governo começa, o outro avança, então acho que tem pontos importantes aqui. Isso tende a dar uma sustentação para preços de commodities, o que é importante, principalmente para o nosso agro, e, obviamente, mesmo que isso não traga, né,
grandes ganhos, quer dizer, pelo menos a gente tem aqui, né, uma tendência de sustentação de preços de commodities, mas não é alta profunda. Então, a inflação, ela cedeu, né? Deixa eu só voltar nesse gráfico, a gente teve essa queda de commodities desde nos últimos tempos, né? Isso ajudou a cair a inflação, pressão de custos que a gente viu e que foi preocupação para tantos setores, essas pressões agora, ciclo que se completou, foram diluídas. Esse é um movimento global, no Brasil mais intenso, claro, muito em função do trabalho do Banco Central. O Banco Central fez um bom trabalho, a inflação aqui caiu mais rápido do que no resto do mundo. Eu diria que a gente não tem hoje pressão de custos que preocupem de verdade. Quer dizer, as commodities, elas mantêm um nível que não é ruim para o nosso setor exportador, não é ruim, já foi melhor, mas não é ruim, considerando o patamar histórico, e, ao mesmo tempo, não é um nível, né, não é uma dinâmica que traz dor de cabeça para o Banco Central. Então, é um cenário que eu diria confortável, né, em que você tem ali a superação de pressões de custos bastante importante. Vai parar, quer dizer, não vai continuar caindo, porque já parou de cair preços de commodities. Eu diria, gente, que é um quadro confortável. Nem cai mais, mas também não sobe. Aqui, obviamente, né, quando a gente fala de inflação no atacado, que é esse gráfico que eu coloquei, não é como eu disse, não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno global, associado, em boa medida, ao próprio preço de commodities. Por isso que a gente vê a inflação no atacado China e Estados Unidos caminhando junto, não é só Brasil. Bom, num olhar um pouco mais de longo prazo, o que eu diria para vocês? Eu falei da importância das reformas, parece que a economia brasileira tem alguma resiliência, ainda não dá para dizer que já vai ter uma aceleração maior, mas porque tem efeito da política monetária, mas o que a gente tem observado é o seguinte, deixa eu explorar rapidamente esse gráfico com vocês. Aqui é a taxa de crescimento do Brasil desde os anos 80, e o que a gente tinha é um crescimento abaixo da experiência mundial, abaixo dos países emergentes, em vários momentos em linha com o mundo. Foi assim no governo Fernando Henrique, foi assim no governo Lula lá atrás, crescia mais ou menos em linha com o mundo, mas com muita volatilidade, muita volatilidade. O que dá para a gente dizer? Parece que começou a diminuir essa distância. A gente tem observado, depois do grande susto de 14 e 16, acho que a volta das reformas está ajudando a trazer alguma resiliência. Está longe do que deveríamos ter, né? Então, só para dar alguns números aqui, no passado, falava-se num potencial de crescimento do país na ordem de 3,5%. Lembrando que, assim, só para deixar claro, o que os economistas chamam de potencial de crescimento é o quanto você consegue crescer, dada a quantidade e principalmente a qualidade da mão de obra, da infraestrutura, do capital instalado. Então, lá atrás, parecia que a gente conseguia crescer 3,5%, sem esbarrar em gargalos, sem gerar inflação. Esse patamar provavelmente foi para a casa de 1% na grande crise, agora deve estar na casa de 2%, que é exatamente a projeção do mercado para o crescimento mais adiante. O que a gente observa, então, assim, olha, parece que a economia brasileira ela conseguiu vencer algumas etapas. Acho que basta olhar a experiência argentina, tudo bem, é uma situação extrema, mas para a gente também reconhecer os avanços do país. Nós somos um país que conseguiu vencer aquele grave problema de quadro externo, que a gente chamava vulnerabilidade externa, um país que tinha crises externas com frequência, daí tinha que fazer maxi desvalorização. Os mais jovens nem sabem do que eu estou falando, provavelmente. O Brasil é um país exportador, virou a página dessa questão da vulnerabilidade externa. Nós somos credores em dólar. Tivemos uma construção institucional no país, período Fernando Henrique, que faz com que a gente esteja aqui hoje. Uma tremenda construção institucional, para além da própria estabilização da moeda, e inflação baixa se tornou um valor da nossa sociedade. Não brinca com inflação que você vai ter problemas. E, obviamente, há, ainda que lenta, continuidade de reformas. Então, tem coisas aqui para a gente também celebrar, né? O momento exige
responsabilidade, sem dúvida, mas temos que também reconhecer os avanços que a gente teve. Temos um mercado de trabalho que tem demonstrado bastante resiliência. A conversa entre os economistas é que isso está possivelmente muito associado às próprias reformas trabalhistas de 2017. Quando a gente olha a dinâmica do mercado de trabalho, aqui o crescimento do número de ocupados, a dinâmica tem sido mais surpreendente do que no passado, né? Então, tanto na geração do emprego com carteira, emprego por conta própria, com CNPJ, ou seja, formalizado, e também o emprego com carteira. Não há dúvida que isso está associado às reformas de 2017 de terceirização e flexibilização da CLT. Então, a economia surpreendeu e, para além da surpresa na economia, também a geração de emprego, ainda que com salários baixos, não permitem a nossa classe média respirar muito. É um quadro heterogêneo, é claro, quando a gente fala desse crescimento, depende do setor. O agro, nós sabemos, tem ganhos de produtividade maior, por isso que a gente vê um dinamismo no agro maior. É um setor que sente menos o chamado custo Brasil, não há dúvida em relação a isso. A indústria é a que mais sente, os serviços ficam no meio do caminho, e aí a gente tem a indústria estagnada, com parque tecnológico defasado, né? E, obviamente, sofrendo as consequências de um mercado consumidor que pouco avança, né? Então, aqui, lembrando que esse quadro é muito heterogêneo, são histórias diferentes, são sensibilidades, vamos dizer assim, ao chamado custo Brasil, que são diferentes. E, óbvio, por causa dessa divergência também dos setores, a gente acaba tendo também muita heterogeneidade regional. Esse quadro aqui, gente, é meio que um resumão dos vários indicadores econômicos, indústria, comércio, serviços e mercado de trabalho. Quanto mais vermelho, quer dizer, mais aquecida a economia, não é coincidência que os estados em que tem maior peso do agro têm um dinamismo maior. E para a gente lembrar como o Brasil tem uma agenda muito grande para a gente ter valores nacionais, como nós somos ainda um país com tantas divisões, a gente tem retratos muito diferentes do mercado de trabalho. Vou citar alguns pontos aqui. Pernambuco tem taxa de desemprego de 14%. Em Rondônia é 2,5%. Nas regiões do agro é abaixo de 5%. E por que as pessoas não migram? Talvez a gente não seja uma sociedade tão coesa assim quanto a gente imagina. Nós somos um país muito mais complexo do que a gente imagina. O grau de dispersão ou de diferença de taxas de desemprego no Brasil são maiores do que na Europa. Então, as pessoas na Europa migram mais à procura de oportunidades do que nós aqui. Então, temos aqui uma agenda importante, né, de coesão da sociedade. Mas, enfim, fica essa reflexão para um outro momento. É isso aí. Obrigada. Alô? Oi, agora sim. Bom, eu aqui acredito que eu vá atuar um pouquinho agora como mestre de cerimônias, viu, Zena? Zena, como primeira pergunta, como é que você enxergaria o país como uma economia de mercado? Eu estou falando assim, vamos dar algumas referências, né? Estados Unidos, a própria China também, alguns países aí do G7, que a razão PIB versus população é uma razão muito positiva para o país, né? A gente fala em diversas reformas, como a própria reforma tributária, a reforma administrativa, se vale, se não vale, mas de que forma que você enxergaria o Brasil como, de fato, uma economia de mercado competitiva? Olha, a gente tem um quadro, quer dizer, primeiro que, quando a gente fala em economia de mercado competitivo, a primeira coisa assim, tem que ter mais competição. Sim. A competição é uma coisa bem desagradável, mas ela é a melhor forma dos vários setores investirem e buscarem excelência e inovação. Pegando aqui o exemplo do agro, que concorre com parceiros, com outros países,
E aí, se não investir, se não inovar, está fora, porque é um mercado muito competitivo. Bom, essa competição no Brasil, ela é machucada na hora que você não faz políticas horizontais, né? Mas tem outra coisa que é o seguinte, nesse Brasil difícil, nesse Brasil com o tal custo Brasil, quer dizer, com carga tributária elevada, sistema complexo, mão de obra com problema, infraestrutura, enfim, todo mundo sabe a lista do que está ali no custo Brasil, a burocracia, tudo, enfim, a insegurança jurídica, que é um grande veneno, isso machuca particularmente as empresas de médio porte, ou de menor porte, porque no Brasil, se você não tiver escala de produção, é difícil você lidar com esses custos todos, porque o custo Brasil é custo no orçamento, é custo no papel, não é uma coisa, né, etérea, não, é concreto, custa, você tem que ter time de advogado, time de contador, enfim, sendo que você devia estar treinando mão de obra, inovando, usando métodos mais modernos de gestão, não é mesmo? Sim. Então, o que eu estou chamando a atenção disso é que, assim, como é que a gente vai falar de liberdade para empreender e um ambiente competitivo que seja bom para o consumidor, se você tem um país tão difícil? É muito difícil. É difícil entrar nos mercados, é difícil sobreviver. Então, nessa agenda de crescimento do país, esses temas a gente precisa avançar. Então, aqui foi colocado no painel anterior a importância da reforma tributária, ainda que ela esteja saindo aquém do que seria o desejo, né? Muitas distorções ainda ali, mas é um passo muito importante. Esse tema da insegurança jurídica, esse eu acho que a gente está muito atrasado, é um tema que o setor privado reconhece, mas a gente não tem ainda um amadurecimento no debate político dessas questões. Né? São temas difíceis, não é que você vai fazer a PEC do fim da insegurança jurídica, não é. São várias frentes, é diálogo com o sistema judiciário, não é brincadeira. Então, assim, essa agenda, eu diria, que é um amplo espectro de coisas que vão desde rever alguns marcos no país, jurídicos, mas também desse diálogo com o sistema judiciário, incluindo aí Ministério Público, Tribunal, não é só o judiciário em si, para a gente ter um ambiente de maior segurança jurídica. Então, esse é um ponto que eu acho que o setor privado precisa ajudar, né, porque não é Brasília sozinha que vai avançar. É um papel importante do setor privado para desobstruir esses canais que atrapalham a iniciativa privada. Só para complementar, porque eu vou passar a palavra para os outros também, é lógico, com relação à indústria, que foi muito tempo penalizada por conta do misto de origem e destino na tributação sobre consumo, ainda dá tempo da gente pensar em indústria, ou toda essa revolução tecnológica fez com que a gente perdesse o timing? Olha, a gente vê... bom, primeiro respondendo a sua pergunta, sim, uma reforma tributária que reduza a acumulatividade, ela é muito importante para a nossa indústria. Hoje, por causa dessa confusão toda, a gente nem consegue saber em que setores a gente seria competitivo. Nem consegue saber. Porque você tem competitividade no agro, uma etapa seguinte a gente já não é tanto, porque já entra todo esse custo Brasil. Então, sim, eu acho que vai ser um alento para a indústria. O que eu acho importante é que o próprio setor valorize essa agenda que a gente chama microeconômica. A indústria ir bem não significa a necessidade de fazer política industrial. Significa fazer reformas horizontais para que esse setor consiga se reerguer. E não é juros, não é câmbio, não é nada disso. São reformas microeconômicas. O papel disso, quer dizer, falar em crescimento mais robusto no Brasil, sem ter mercado consumidor e, portanto, uma indústria mais vibrante, é difícil. Acho que a gente precisa avançar com mais celeridade. Obrigado. Vou passar para o Zé Costa aqui.
Bom dia a todos. Zeina, uma dúvida é o seguinte. Para o ano que vem, a gente prevê uns juros aí de, na média, 10, talvez chegando no final do ano 9,5, 9. Esse juro, eu tenho a impressão que ele ainda é contracionista, né? Ele não é um juro neutro. E esse ano, no nosso setor, uma das coisas que, assim, de certa forma, desafiou e judiou um pouco foi a deflação, né? Nós tivemos vários produtos que começaram de janeiro de um preço e hoje estão mais baratos do que janeiro, e a gente carrega os caminhões e dá menos faturamento, só que a despesa está maior, né? Pensando um pouco nisso, para 2024, na sua opinião e no que você conhece de economia, essa deflação ela já estaria chegando ao final? E, completando a pergunta, o inverso, no nosso segmento, existe uma chance de uma inflação um pouquinho maior do que outros setores? O que você pensa disso? Olha, eu até tentei colocar um pouco esse tema, mas talvez não tenha... Importante que você fez essa pergunta para eu poder elaborar melhor. A gente veio nesse ciclo de desinflação, que em boa medida é um quadro mundialmente observado, né, pela própria descompressão de preços de commodities. Eu acho que esse ciclo se completou. Acho não, tá? Os dados estão mostrando isso. Quando a gente olha a inflação no atacado, ela já está, na variação mês a mês, já está no campo positivo, e aí pegando já bens industriais. Nem estou falando de produtos agrícolas, estou falando bens de consumo ali já processados. Então, esse ciclo ele se completou. Esse ciclo se completou. Ter uma aceleração maior, acho pouco provável agora, até porque, como você mesmo disse, a gente vai continuar com juros apertando ali a economia por um tempo. Então, eu acho que assim uma grande aceleração é improvável, acho improvável. A questão é que tem que diminuir mais a inflação de serviços, porque ela também é custo para o setor, né? Então, quando a gente olha pressão, de uma forma geral, desde o custo de mão de obra até todos os serviços que fazem parte do setor, essa já teve um alívio por causa da política do Banco Central, mas precisaria consolidar mais esse movimento, né? Então, o ideal assim, que esse descompasso entre os setores ficasse um pouco menor, mas eu ainda não vejo isso se materializando por hora. Vai lá, Rubens. Obrigado, Leonardo. Uma pergunta, Zeina. Aparentemente, pelo que a gente abstrai da sua palestra, você está cautelosamente otimista, né? Ou menos pessimista, talvez, né? A pergunta que fica é o seguinte: quando a gente olha taxa de juros ainda elevada, como o Zé falou aqui, né? Um outro elemento importante é renda, parece que não tem muito espaço para crescer. O que você acha, o que você sugeriria para nós do setor que a gente olhasse e mirasse, principalmente para planejar 24, que acho que todos nós aqui estamos nesse momento... Na verdade, a renda está avançando, né? Quando a gente olha a massa salarial, claro que, pelo próprio ciclo da economia, é um ritmo moderado. A massa salarial, quando a gente traça uma linha de tendência, ela ainda está aquém do que seria o esperado, mas é positivo. Hoje, o que me preocupa mais são as condições do mercado de crédito. Então, assim, quando vai tudo ruim, você tem que segurar e pronto, não tem que pensar. Mas não é isso. É muito importante o setor... Acho que tem dois pontos aqui, sem querer ensinar o Padre Nosso ao Vigário, que vocês sabem mais do que eu. Mas acho que tem duas coisas aqui. Primeiro, tem que ter, sim, ousadia para aproveitar oportunidades. O país não está numa beira de uma recessão. Vai ter número negativo aqui e ali do PIB, mas é transitório. O país não está à beira de uma recessão. Muitas vezes, deixar de investir é perder mercado. Primeira coisa. Agora, fazer isso com o pé no chão. Porque uma das lições na pandemia é que aquelas empresas que estavam com a gestão financeira mais saudável foram as que conseguiram
se recuperar mais, se adaptar aos novos tempos. Então, muitas vezes, você tem que ter uma gestão responsável exatamente para poder aproveitar oportunidades quando elas ocorrem. Então, é assim, um pé na ousadia e outro pé no bom senso ali, principalmente na gestão das finanças. Um ponto que eu acho importante, e acho que há muito a se contribuir, é mapear o consumidor. O que o consumidor quer? A Black Friday foi boa, foi ruim? As manchetes não são muito boas. É por causa do eletrônico? É o que setor que foi? O que move a sociedade? O que move o consumidor? O que o consumidor hoje procura? Esse mapeamento, porque a sociedade está mudando, né? Os jovens não querem carro, os jovens querem outras coisas, quer dizer, temos outros valores. Então, mapear, e cada região do país com a sua realidade, como eu falei, mas acho muito importante esse olhar qual é o anseio do consumidor. Né? Acho que isso é importante para desenhar estratégias de uma forma ampla. Legal. E a Black Friday até caiu na descrença do consumidor, né? Por esse caráter apelativo aí, meio que desviado da oportunidade de fato. Paulinho, passar para você aí a oportunidade da pergunta aqui, por favor. Boa tarde já, né? Não bom dia ainda. Zeina, trazer uma pergunta aqui, é o seguinte, Tá certo, olhando um pouquinho para frente, tá? Você foi ali suave na questão da produtividade. Eu acho que a produtividade devia ser uma obsessão nacional e a única forma da gente enriquecer. Nós vamos ter uma oportunidade grande aqui para frente com a inteligência artificial generativa. Acho que é um consenso mundial que o grande impacto vai ser na produtividade no mundo. Tem, inclusive, Nobel falando da gente trabalhar 4 horas aí. A minha pergunta vai na seguinte direção. Nós temos um país hoje com produtividade muito abaixo do americano, por exemplo. Né? Já tivemos a 1/5, hoje estamos a 1/4. Você enxerga que temos oportunidade, por estarmos com essa defasagem maior, de termos um saldo de produtividade maior do que o resto do mundo? Isso, obviamente, impactando na nossa riqueza, mas também, como essa produtividade deve afetar mais o setor de serviço, a gente não tende a ter o desafio de desinflação mais para frente aí com os ganhos de produtividade que estão por vir? Importante sua pergunta. Olha, a gente ainda não está no... Esse tema de uso de inteligência artificial, a gente vê cada vez mais, alguns setores, obviamente, naturalmente mais posicionados, porque tudo custa, né? Tudo custa, você precisa ter, por exemplo, hoje um desafio do setor é falta de técnicos. Falta de técnicos, né? Então, uma empresa ela precisa de gente qualificada para poder fazer. Você não vai esperar que o dono da empresa vá avançar nisso. Então, temos uma questão de falta de mão de obra. O passo que eu daria, quer dizer, para colocar essa questão da produtividade que você, de forma apropriada, colocou, e realmente é extremamente crítico, né, no Brasil, eu insisto na questão do ambiente de negócios de uma forma geral. Então, eu falei rapidamente aqui, quer dizer, aquele empresário que tem que lidar com esse custo Brasil não vai tratar de inteligência artificial, não vai tratar de treinar a sua mão de obra e de modernizar a sua gestão. Então, assim, a gente tem um trabalho de chão de fábrica, vamos dizer assim, dessas questões, para poder capturar, para poder se beneficiar dessas novas tecnologias. Senão a tecnologia vem e a gente fica para trás. A nossa indústria está com defasagem tecnológica de 30 anos. 30 anos. Vai discutir inteligência artificial? É para poucos, entendeu? Eu enxergo que a inteligência artificial, na minha opinião, vai ser para todos. Mas eu entendo um pouquinho da sua colocação. Né? Mas ela impactará a gente até parado. Se eu estiver no campo fazendo nada, eu vou ser mais produtivo, porque os serviços chegarão melhor, sejam eles internacionais, custo de produtos e tudo. Eu acho que vamos ter um choque aí de produtividade no mundo. A gente pode ter maior ou menor, se a gente sair na frente ou não, se a gente investir ou não. E eu acho que isso é uma coisa muito relevante para a gente estar atento. Mas a minha pergunta central é o seguinte... Aumenta o desafio nosso, tá? Se você acha que o fato da gente estar defasado, isso pode ser uma oportunidade para a gente ter um salto maior ainda,
superada aí as questões micro, etc., que a gente continua alertados por você? Olha, eu queria poder ter uma resposta bem otimista para você, mas assim, é possível que venha o cavalo alado e a gente não suba, hein? Então, assim, o fato da gente estar para trás não é garantia que a gente vai subir nesse cavalo alado. Então, assim, por isso é muito importante a participação do setor privado na construção dessas agendas para melhorar o ambiente de negócio e formar nossa mão de obra. Os nossos jovens estão saindo do ensino médio sem saber um cálculo de regra de 3, sem conseguir ler um manual. Como que as empresas, no dia a dia, vão usar a tecnologia num quadro como esse? Os desafios são outros. Claro que eu estou falando de um quadro muito heterogêneo. Você já tem empresas muito inovadoras no Brasil. Aliás, o Brasil tem até melhorado sua posição em rankings lá fora. Mas é isso, são poucas empresas muito produtivas, alinhadas a essas tendências, mas não é ainda, está longe de ser a realidade da maioria do nosso setor produtivo. Então, eu tenho um olhar assim, sabe, um lado aqui, do lado ali. Por um lado tem oportunidade, mas eu acho que para a gente aproveitar essa oportunidade, a gente precisa fazer esforço. E o mesmo vale para a agenda ambiental. O Brasil tem um potencial enorme para se posicionar nessa agenda. O quanto a gente vai conseguir, a ver. Essa palavra aqui para o João. E dentro da situação de consumo que você colocou, quando disse que o empresário tem que conhecer bem o seu consumidor, a recíproca é verdadeira também, o consumidor tem que conhecer bem a empresa que está comprando aquele produto, ou especificamente o produto que ele está adquirindo. Nós estamos passando por uma transformação ainda lenta, porém num processo permanente, que é uma mudança, e eu agora falando um pouco como GS1, Leonardo, uma mudança do famoso código de barras, aquele código que já tem há 50 anos no mercado e há 40 anos aqui no Brasil, por um código bidimensional, que é o código 2D. E dentre as N vantagens que esse código trará para a sociedade como um todo, para o consumo de um modo geral, ele trará a rastreabilidade do produto. Então, o consumidor, ao comprar um determinado produto num estabelecimento comercial, num atacarejo ou de alguma empresa atacadista, ele vai ter condições de saber a origem daquele produto, aonde foi produzido. Nós falamos agora em agro, tu falasse em agro, se ele estiver comprando um corte de açougue, de carne, ele saberá qual fazenda aquele boi foi criado, qual frigorífico que depois comprou e abateu o animal e assim por diante. E a recíproca será verdadeira, ou seja, nós teremos em toda a cadeia produtiva um conhecimento maior do varejo em relação à indústria, da indústria em relação ao agro e principalmente do consumidor final. Então, dito isso, eu gostaria, tu como economista, enfim, queria que tu achas que isso realmente pode melhorar as relações de consumo, trazendo redução de processos, redução de custos em função de todos os benefícios que esse código trará e, por conseguinte, um aumento de produtividade das empresas que vão certamente maximizar a nossa economia como um todo. Eu queria a tua opinião sobre isso. Vou falar assim de uma forma geral, certamente esse é um tema que eu não seria a pessoa mais indicada, mas assim, o que a gente observa? O consumidor está cada vez mais exigente, né? Quer saber de onde veio, para onde vai, quer dizer, o consumidor está mais exigente, quer saber o que está consumindo. As novas gerações têm preocupações que a minha geração não teve. Que bom, né? Então, sim, a minha resposta é que eu acho que vai ao encontro, quer dizer, essa tecnologia ao encontro de um anseio da própria sociedade. E eu acrescentaria o exercício de cidadania com a reforma tributária, porque a gente vai saber quanto está pagando. O peso dos tributos naquilo que a gente consome. Isso, na minha opinião, é transformador. Você chegar e falar, olha, eu sei que esse copo aqui não sei que carga tributária, que hoje a gente não sabe. A gente não sabe, absolutamente, porque depende
Depende do setor, depende de onde foi produzido, depende, né? É sonho de valsa, é waffle, é bolacha, quer dizer, é o chocolate, enfim, tem as várias brincadeiras aí com o tema. Que ótimo. Então, assim, eu acho que está absolutamente alinhado, se juntando essas duas questões, né? Você sabe a carga tributária e de onde vem, qual a qualidade do teu produto, isso para o exercício de cidadania e para a educação, vamos dizer assim, do consumidor, eu acho fantástico. Acho fantástico. Legal. Bom, cravamos no tempo aqui, deu tudo certo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tá tranquilo, Oscar? Beleza. Quero agradecer a Zeina Latif, uma economista renomada aqui, de poder estar conosco, viu? Muito obrigado pela sua presença e pelo seu prestígio. Parabéns.